E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para a nossa aula de recuperação. Então, aqueles que precisam fazer a avaliação de recuperação, nós realizamos e estamos fazendo aqui para vocês essa revisão, tá certo? É uma revisão para a avaliação. E os conteúdos que estarão presentes na avaliação de vocês e na nossa aula de revisão agora são os verbos modais, em inglês, e os advérbios de frequência. Então, são esses dois assuntos que nós vamos revisar hoje. Para começar, nós vamos ver os verbos modais, tá certo? Em inglês nós falamos modal verbs, verbos modais. E nós temos vários tipos de verbos modais. Eu vou relembrar aqui com vocês só alguns, mas existem vários. Na nossa aula que aprendemos sobre eles, eu disse outros para vocês, ensinei outros, tá certo? Mas hoje eu vou relembrar só alguns. Os verbos modais, eles são aqueles verbos que vão auxiliar e vão estar junto ao verbo principal, tá bom? Então, quando a gente diz assim, eu consigo voar, por exemplo. Então, essa minha frase, esse consigo, poder, né, eu posso voar, é o meu verbo modal. E voar é o meu verbo principal. Então, quando nós falamos essa frase, tá certo? Nós usamos esse verbo modal e ele vai estar associado, vai estar juntinho ao nosso verbo principal. Para a gente começar a ver os nossos verbos, eu quero começar explicando para vocês, né, cada um deles e mostrando um exemplo, tá? O primeiro é o would. Ele é usado basicamente para dar um tom mais polido, né? Mais educado ou delicado às perguntas. Quando você fala assim, ó, eu gostaria de ser rico. Então, ele vai ser usado para a gente deixar algo mais delicado, mais educado nas perguntas, né? Eu gostaria de tal coisa, eu gostaria de conversar com você. Então, quando você quer deixar as frases dessa forma, nós vamos usar esse verbo modal, tá certo? Então, ele tem esse sentido. Should é esse outro. Ele é bem conhecido. Ele tem um significado de dever ou deveria. E ele é usado para dar conselhos, certo? Quando você fala assim, ó, você deve obedecer seus pais. Ou você deveria obedecer seus pais, tá certo? Quando você quer dar um conselho a alguém, você vai usar esse verbo modal. O próximo aqui é o verbo can. Ele significa conseguir, poder, tá certo? Ele é usado para habilidade, capacidade física, possibilidade também. E aí, como eu disse para vocês, ele tem o significado de poder, conseguir ou até saber, tá certo? Quando eu digo uma capacidade física, quando eu falo assim para vocês, ó, eu posso levantar 50 quilos, né? Eu consigo levantar 50 quilos. Então, é uma capacidade física que eu tenho, tá? Habilidade é algo que eu consigo fazer. Então, ó, ela sabe tocar violão, ela consegue tocar violão, tá certo? É uma habilidade, eu vou usar meu verbo can. Já do outro lado, nós temos o verbo may, M-A-Y. Ele é usado para uma permissão mais formal, tá certo? Então, quando você quer fazer algo mais formal, um pedido, pedir uma permissão, na verdade, de forma formal, nós vamos usar o verbo may. Tem aí o exemplo, né? Posso entrar? Então, quando você quer chegar em algum local que você está atrasado,
quer ser bem formal, você usa ele, tá certo? Aí embaixo eu coloquei o passado de may, que é might, que significa poderia, tá bom? Então, ela poderia ter ido lá. Então, já é o passado. Se o primeiro tem como significado posso, o de baixo vai ter o significado poderia. E, por fim, eu quero mostrar para vocês o must. É isso que vocês veem aí. Ele tem um significado de dever, precisar ou ter. Então, agora presta atenção. No outro, lembra do should, S-H-O-U-L-D? Ele significa deve também, mas é para um conselho. Já esse agora é uma obrigação, tá certo? Uma necessidade, não é mais um conselho. Então, ele pode ter o mesmo significado do outro, mas agora é diferente. Aqui é para uma obrigação. Olha aí a primeira frase. Em inglês ela está dizendo assim, ó. You must stop smoking. Estou dizendo para vocês, ó. Você deve, a pessoa, né, estaria dizendo, você deve parar de fumar, tá certo? Então, ó, deve, uma obrigação sua, você tem que fazer isso, tá certo? Ou uma necessidade, eu digo assim, ó, eu devo estudar muito para me tornar um engenheiro, então eu devo estudar bastante, tá certo? É uma necessidade de alguma coisa, então você também usa o must. E aqueles são os advérbios, tá? Os verbos modais, na verdade, desculpa, advérbios são agora, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aqueles verbos modais. Agora nós vamos para adverbs of frequency, que são os advérbios de frequência. Advérbios de frequência são aqueles que são usados para dizer a frequência de uma ação. Quando eu digo assim, ó, eu sempre vou à escola à tarde, tá certo? Eu geralmente vou para a casa da minha avó nos finais de semana. Então, ele vai falar a frequência com que nós fazemos alguma coisa. E eu quero mostrar para vocês os advérbios, começando com esse, tá? É o advérbio never. Ele tem como significado nunca. Tá certo, pessoal? Então, ele é usado com uma frequência de 0%. Então, lembra que quando eu ensinei para vocês, eu mostrei os advérbios e eu disse que cada um tem uma frequência, tá bom? Então, com que frequência ele é usado? A frequência, na verdade, que ele é usado. Não com que frequência, mas a frequência, tá certo? Quando eu digo assim, ó, eu nunca vou ao shopping. Então, eu nunca fui, né? Eu nunca vou. Então, é uma frequência de 0%, porque nunca aconteceu aquilo, tá certo? Por isso que eu tô colocando essa porcentagem, para vocês verem a frequência dele, tá certo? O uso dele. Então, esse primeiro é o nunca. O segundo aqui é o advérbio sometimes. Ele tem como significado, às vezes, com uma frequência também de 50%, tá certo? Na verdade, diferente do outro, né? O outro tem um 0%, que seria o nunca, já esse aqui é 50%. Porque vocês concordam comigo que o às vezes, né? Às vezes eu vou. Então, não é sempre, também não é nunca, mas é às vezes, é 50%. O terceiro aqui é o always. A-L-W-A-Y-S. Ele significa sempre. Então, esse aqui é 100%, porque sempre acontece, tá bom? Então, 100%. A chance de acontecer, né, é 100. Então, quando eu falo para vocês, ó, eu sempre estudo à tarde. Então, todo dia acontece aquilo ali. Tem uma ótima frequência, tá? O outro é esse aqui, often, como se a gente cortasse a letrinha T aí. E ele significa frequentemente, tá? Então, a frequência dele é de 70%. Ele não é, às vezes, que tem uma frequência de 50%, nem é sempre, mas é frequentemente, tá bom? E esse aqui é o generally, que significa geralmente. Esse é mais um pouquinho do que o frequentemente, tá? A gente vai ter uma frequência de 80% para ele. Então, quando você quer dizer que você geralmente faz alguma coisa e não frequentemente, né? Geralmente é mais um pouco. Então, geralmente, eu saio nos fins de semana, tá? É mais um pouquinho do que o frequentemente. Então, ele tem essa frequência de 80%, tá certo? E é isso, pessoal, que eu queria que vocês relembrassem. Queria que vocês dessem aquela revisada. Espero que vocês tenham entendido. E pra gente finalizar, eu trouxe duas frasezinhas aqui, né? A nossa frase de hoje está um pouquinho diferente. É uma felicitação que eu quero deixar para vocês. A primeira é Mary
Christmas. And, vamos para a última frase aí. Happy New Year. E o que eu tô falando pra vocês é o seguinte, ó. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Então é isso que eu desejo pra vocês. Espero que vocês tenham um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas, tá certo? Se cuidem, aproveitem, façam uma boa avaliação. E muito obrigada pela participação de vocês. Thank you. Até uma próxima.